Quando você ouviu esse texto, talvez tenha pensado: puxa vida, pastor, mas esse texto de novo, eu já ouvi ele tantas vezes, diversas vezes. Mas é bem verdade que alguns trechos da Bíblia eles são repetidos a cada ano. Igrejas históricas têm o hábito de seguir um calendário litúrgico que repete a cada ciclo os mesmos textos. Eu sei, você pode ter até um pouco de resistência quanto a isso, mas existe uma razão. Existem verdades e princípios que são importantes para a nossa fé e que nós nos esquecemos com muita facilidade. A cada ano, talvez até mais vezes ao longo do ano, eu, Marcos, preciso ouvir Jesus perguntar para mim assim: Marcos, você realmente me ama? A nossa última mensagem dentro da série Diálogos da Paixão é sobre erros e recomeços. João 21 nos ajuda a parar e a refletir a respeito de como nós estamos lidando com os nossos erros, sobre as oportunidades que Jesus nos dá para recomeçar. Jesus já havia aparecido e conversado com os discípulos 2 vezes, no mesmo dia da ressurreição e uma semana depois, quando aconteceu aquela situação com Tomé, só acredito vendo. Agora Jesus prepara uma conversa com os discípulos lá onde tudo começou, no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, é o mesmo lugar. Jesus sabe como o nosso emocional funciona e ele faz algo muito interessante. Naquele mesmo lugar, 3 anos antes, os pescadores, que ainda não eram discípulos de Jesus, estavam lavando as suas redes depois de uma noite de pescaria que não tinha rendido absolutamente nada. Um mestre ainda desconhecido fez uso do barco para ensinar a multidão. Ele mandou jogar as redes do outro lado e pegaram tanto peixe naquele dia que o barco quase afundou. Naquele dia, Simão Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Interessante que na cena de hoje está presente Simão Pedro, personagem principal naquele momento inicial no barco, e também os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que também estavam lá no começo, eram sócios de Pedro na companhia de pesca que eles tinham. Para a gente entender a profundidade da conversa que se seguiu, é importante lembrar alguns fatos relacionados à vida de Pedro. Pedro, nas suas palavras, ele sempre demonstra um ímpeto e uma autoconfiança excessivos. Jesus, ninguém vai te prender. Jesus, esses aqui vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus alerta Pedro sobre a negação, de que Pedro iria negar ele. Na noite que Jesus é preso, Pedro está em torno de uma fogueira, do lado de fora do sinédrio, e algumas pessoas começam a dizer: mas você é um deles, o teu jeito de falar é muito parecido com o jeito deles. E Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus apareceu por 2 vezes aos discípulos, mas Jesus e Pedro não falaram nada a respeito desse fato. Pedro sempre é e sempre foi entrão, sempre foi o primeiro a querer falar, a querer perguntar, mas ele não fala nada nas 2 primeiras aparições de Jesus. Pedro ainda estava focado no erro, o foco de Pedro estava na culpa, e ele fica quieto. Jesus havia dito 3 anos antes que os faria pescadores de gente, mas depois do erro o que acontece? Os discípulos saem de Jerusalém e voltam para a região do mar da Galileia. E Pedro toma uma decisão: vou pescar.
Nota que é uma decisão singular. Eu não perguntei para ninguém se eu devo ir. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Esse vou pescar de Pedro tem a ver com autonomia. O grande Deus que nós construímos para nós mesmos é o Deus da autonomia. Nós queremos ser independentes. Não me interessa o que os outros pensam, nem o que Deus pensa e diz. O que interessa é eu ser feliz, é eu me expressar. O que interessa é eu. Eu quero mandar em mim mesmo, sem me importar com mais nada. E olha que esse já foi o problema lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva acharam fascinante a ideia de serem autônomos, de não depender de Deus. Pedro era o líder do grupo. Ele errou e, na tentativa de lidar sozinho com seu erro, acaba arrastando outros junto com ele. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Aqui tem uma decisão. Os outros responderam: nós também vamos com você. E aqui tem uma influência. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Está aqui a consequência. Uma decisão autônoma, uma influência sobre os outros e uma consequência negativa. Quanto mais influência você tem, seja na empresa, seja na igreja, em qualquer grupo, você precisa ter consciência de que o seu erro não tratado vai gerar e vai influenciar o erro em outras pessoas. Mas há uma surpresa nessa história. Há um encontro inesperado depois daquela tentativa fracassada de projeto autônomo. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, nada. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Diferente de uma decisão, aqui está uma orientação. Assim fizeram. E esse assim fizeram indica submissão. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Está aí a consequência. Surpreendente, inesperada. Esse é o processo diferente que resulta em consequências diferentes. Antes era decisão autônoma, influência sobre outros e resultados ruins. Agora é a orientação de Jesus, é submissão à sua palavra e os resultados são surpreendentes. Eu imagino que nesse momento talvez os discípulos tenham se olhado de um jeito meio estranho, com aquele sentimento: nós já vimos algo assim antes, tem algo estranho acontecendo aqui. E o discípulo a quem Jesus amava, que no Evangelho de João é o próprio João, ele disse a Pedro: é o Senhor. E aqui a gente começa a perceber como Pedro andava completamente desnorteado. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, ou seja, colocou a roupa, porque ele tinha tirado a roupa, e se jogou no mar, se lançou ao mar. Mas pensa junto comigo, quando você precisa nadar, você coloca a roupa ou você tira a roupa? Se você já está sem roupa, colocar a roupa só vai atrapalhar tudo. Ainda mais uma capa, uma túnica. Pedro veste a roupa e pula na água. Não lidar de maneira adequada com os nossos erros nos faz tomar atitudes que não fazem o menor sentido, atitudes que não são lógicas. Ao saltarem em terra, os discípulos viram ali umas brasas com peixe por cima e também tinha pão. Jesus havia preparado uma refeição para eles. Alguns peixes e pão. E depois da ressurreição, é interessante, toda a conversa que Jesus tem com seus discípulos sempre tem pão. O pão está diretamente relacionado com Jesus ressuscitado. Ele está nos mostrando de maneira visível que os nossos encontros com Ele, as nossas conversas com Jesus, quando Ele fala conosco, sempre esses encontros são marcados
pelo pão, pelo partir do pão. E depois de comerem vem a grande cena da história, o que a gente pode chamar de a restauração de Pedro. Quando um erro se dá na esfera privada, a reparação também precisa se dar de maneira privada. Se eu errei com a minha esposa, isso acontece seguidamente, e foi entre eu e ela, de nada adianta eu ir para o Facebook e fazer aquele textão pedindo desculpas, falando que eu a amo. Eu preciso chegar para ela, eu e ela, assumir o meu erro, verbalizar e procurar corrigir. Mas se o erro acontece na esfera pública, o processo de restauração ele precisa acontecer também de maneira pública, com aqueles que foram envolvidos. E esse é o caso de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E olha só, João, que escreve o Evangelho, chama Pedro de Simão Pedro, porque Pedro quer dizer pedra. Esse foi o nome que Jesus deu para Simão. Mas a pedra foi frágil, a pedra falhou. Para João, ele é Simão Pedro, mas Jesus o chama simplesmente de Simão, filho de João. E a pergunta é: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Essa pergunta é um confronto. Ela tem a ver com a negação de Pedro a respeito de Jesus. Ela é tratada de maneira pública porque a negação também foi pública. Jesus escolhe não entrar no mérito da questão. Ele não quer simplesmente acusar e lembrar o erro. Ele quer confrontar o Pedro de uma maneira mais profunda, mais abrangente. E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Essa conversa com Jesus é muito significativa, ela é interessante. Não se tem consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre um jogo de palavras que acontece aqui. Porque na língua grega existe mais de uma palavra para designar amor. Jesus pergunta nas duas primeiras vezes: Pedro, você me ama de verdade, de maneira incondicional? E Pedro responde nessas duas vezes: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, que eu te amo, que eu sou teu amigo. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você é meu amigo? E Pedro se entristece. Há uma boa parcela de teólogos sérios que enxergam aqui um uso proposital das palavras que se referem a amor. Mas há também um outro grupo de estudiosos da Bíblia que argumentam que esse uso alternado das duas palavras que se referem a amor é comum na narrativa bíblica e não seria algo tão profundo, tão especial aqui. O fato é que sobre isso a gente não consegue ter certeza. O que se tem certeza é que a resposta de Pedro ela é feita de palavras. E a estas palavras Jesus propõe um desafio de atitude. Apacenta, cuida, alimenta, toma conta, pastoreia as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, percebe o que você está fazendo. Eu quero que você seja, Pedro, uma influência para as minhas ovelhas. O meu desejo não é que você volte a pescar peixe no mar da Galileia. Eu te fiz um pescador de gente. Você me ama? Então viva esse amor nas tuas atitudes. Ajuda as minhas ovelhas a viverem a missão que eu dei para elas. Porque a gente também usa amor de maneira muito leviana e superficial na nossa vida. Amor bíblico, ele nunca é uma coisa só de conversa. É sempre amor prático, que se mostra por meio de ações, de atitudes. Deus amou o mundo tanto, está escrito no Evangelho de João, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós não sejamos condenados, mas tenhamos vida. Deus amou o mundo tanto que Jesus entrou na história e morreu na cruz para nos dar vida.
Se você diz que ama alguém e não faz nada por esse alguém, você está com problemas de compreensão do que realmente é amor. E é importante lembrar que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós fomos impactados com o amor de Deus a tal ponto que eu também quero amar a Deus e aqueles que Deus coloca perto de mim. Amor sempre demanda atitudes. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. São palavras. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. E aqui está o convite para a atitude. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? É interessante como as pessoas que magoaram e que feriram outras pessoas, quando são confrontadas, conseguem inverter as coisas. Agora é o Pedro que fica chateado com Jesus, mas foi ele quem negou 3 vezes o seu Salvador. Jesus está dando uma oportunidade para Pedro, uma oportunidade de maneira pública de retificar o seu erro. Jesus cria uma situação pública, coloca até uma fogueira junto, parecida com aquela fogueira do momento em que ele nega Jesus, e dá a oportunidade de agora, por 3 vezes, Pedro dizer: sim, Senhor, eu te amo. Jesus não desistiu de Pedro, e Ele não desiste da gente também. Muitas vezes a gente pisa na bola com Deus, a gente erra feio, mas feio mesmo, e tenta até fugir para uma outra praia, tenta fazer as coisas do jeito da gente, mas quando amanhece o dia, Jesus está lá, perto da gente. Ele preparou uma fogueirinha, está assando um peixe, convidando para a gente comer um pão, para conversar, nos dando uma oportunidade de recomeço. Jesus quer nos ajudar nesse processo de reconhecer o nosso erro, de verbalizar, de nomear o que nós fizemos de errado e procurar alternativas para corrigir, oportunidades de recomeçar. A expressão concreta do nosso amor a Deus é o cuidado que nós temos com as suas ovelhas. O cuidado que nós temos com a Igreja de Jesus é a manifestação do amor que nós recebemos de Deus. Para mim, Jesus está perguntando de novo: Marcos, você me ama de verdade? Então cuida das minhas ovelhas, alimenta elas com a minha palavra, ajuda elas para que não se percam. Mas essa pergunta não é só para mim, ela é feita para você também. Para a diretoria da nossa congregação, Jesus está perguntando: gente, e aí, vocês me amam? Então façam o seu melhor no trabalho que eu confiei para vocês. Para os músicos, Jesus pergunta: vocês me amam? Então cantem, toquem e conduzam essa igreja no louvor, na adoração. Para aqueles que se envolvem no acolhimento, na recepção aqui na igreja, Jesus pergunta: vocês me amam? Então acolham todos com um sorriso de amor estampado no rosto e no coração de vocês. E assim essa pergunta vai se estendendo, e cada um que ouve essa mensagem pode também escutar Jesus fazendo essa pergunta: você me ama? Então faça algo pelas minhas ovelhas. Faça algo. Ouça Jesus perguntando, mas ouça também Ele te orientando sobre como viver esse amor na prática, todo dia. Amém.